Atendendo a pedidos, essa é a história de Ozzy Osbourne, o lendário vocalista do Black Sabbath que ficou conhecido como o Príncipe das Trevas. Antes de virar o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne era só o John Michael Osbourne. A vida dele era tudo menos fácil. Ele cresceu numa família pobre, numa casa com apenas 2 quartos e 8 pessoas. O pai trabalhava numa fábrica de metal e a mãe num escritório. Ozzy vivia no meio da zoeira e da dureza. Sofria bullying na escola, era ruim nos estudos e tinha dislexia, mas já mostrava seu lado artístico. Adorava fazer vozes, contar piadas e imitar gente da TV. Começou a trampar cedo, foi encanador, ajudante de açougue e outros bicos. Porém, ele se desviou do caminho do bem e virou até ladrão de lojas. Foi preso por roubar um rádio e teve que passar um tempo na cadeia porque o pai se recusou a pagar a fiança. O pai queria que ele aprendesse uma lição. Foi nessa fase que ele começou a se interessar por música, ouvindo Beatles, Rolling Stones, Cream. E quando viu os Beatles pela TV, disse que sabia o que queria da vida: ser famoso e fazer barulho no palco. Daí, nos anos 60, ele se juntou com os caras do bairro, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, e montaram a banda. Tentaram uns nomes meio bizarros, tipo Pocahontas Blues Band e Earth, mas quando resolveram se chamar Black Sabbath e tocar um som mais sombrio, aí a mágica aconteceu. O Black Sabbath é uma lenda do heavy metal que começou sua jornada nos anos 70 em Birmingham, Reino Unido. Formada por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, a banda é conhecida por seus riffs pesados e letras sombrias que definiram o gênero. Eles lançaram seu álbum de estreia homônimo em 1970, um marco que praticamente inventou o som do metal. Clássicos como Paranoid, Iron Man e War Pigs logo se tornaram hinos para uma geração. Se tem uma música que praticamente definiu o som pesado lá nos anos 70, foi Paranoid. Mas o mais doido disso tudo é que essa música nem era pra existir. Pois é, a história é assim. A banda tava gravando o segundo álbum e o nome ia ser War Pigs. Só que o produtor virou e falou: gente, o disco tá faltando uma faixa a mais, rapidinha, só pra preencher. Aí o guitarrista Tony Iommi soltou um riff meio que do nada, tipo improvisando mesmo, e o Ozzy mandou ver na letra rapidinho. O título Paranoid veio porque a música fala sobre ansiedade, depressão, esses sentimentos que te deixam mal da cabeça mesmo, sabe? E naquela época ninguém falava abertamente disso. Só que o baixista Geezer Butler se inspirou nos próprios sentimentos e escreveu como se fosse um desabafo. E aí pronto, nasceu um dos maiores hinos do rock. E o mais curioso, a música que foi feita no improviso, meio que no susto, acabou sendo a faixa mais famosa da banda. Nem eles botavam fé no sucesso dela. Hoje, Paranoid é tipo o cartão de visita do Black Sabbath. Curta, direta e cheia de energia, com aquele riff marcante que gruda na cabeça. Um clássico que nasceu sem querer e virou lenda. Ozzy Osbourne era o vocalista carismático, famoso por sua voz única e seu jeito exuberante no palco. Nos anos seguintes, o Black Sabbath enfrentou mudanças de formação e desafios pessoais, incluindo batalhas com drogas e álcool. Ozzy saiu em 1979, levando a banda a experimentar com diferentes vocalistas. Ronnie James Dio trouxe uma nova era com álbuns épicos como Heaven and Hell. Os anos 80 e 90 viram reuniões e novas separações, com álbuns menos aclamados, mas a chama do Sabbath nunca se apagou. O retorno de Ozzy em 1997 para a turnê Reunion foi um evento monumental, reafirmando seu status como ícones do metal. Tony Iommi, o mestre dos riffs, continuou a liderar a banda através de altos e baixos, mantendo viva a herança do Sabbath. Em 2017, após uma turnê final intitulada The End, a banda se despediu dos palcos, encerrando uma era de maneira emotiva. Hoje, o legado do Black Sabbath ressoa em gerações de fãs e inspira bandas de metal em todo o mundo. Sua influência é inegável, definindo o metal como o conhecemos e provando que eles são verdadeiros titãs da música pesada. O último show de Ozzy Osbourne com o Black Sabbath aconteceu em 5 de julho de 2025 no estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra, cidade natal da banda. O evento foi batizado de Back to the Beginning e marcou a despedida definitiva de Ozzy e a formação original da banda, Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward nos palcos. Ozzy, aos 76 anos e com Parkinson avançado, não pôde caminhar e por isso cantou sentado num trono em forma de morcego com detalhes em caveira. Imagina um rolê de despedida do metal. Ozzy sentado num trono de morcego, rasgando a garganta por clássicos, enquanto toda a galera canta junto de pé. Mesmo sem conseguir andar, ele entregou tudo. A formação original do Sabbath voltou junto, cheias de energia e riffs pesados. O estádio vibrou, a galera chorou, teve refrão, teve fogo, teve emoção.
Essa festa gigante foi o adeus não só de Ozzy, mas da Black Sabbath como nós conhecíamos. Menos de 3 semanas depois, o cara parte de vez. Agora vou contar rapidamente 10 fatos bizarros sobre Ozzy Osbourne. Você acha que para ser um gênio do rock precisa estudar música a vida toda? Esquece. O Ozzy nunca soube ler uma partitura, nem escrever música do jeito tradicional. Ele aprendeu ouvindo, errando, inventando, e mesmo assim revolucionou o heavy metal com o Black Sabbath. Isso prova que talento e criatividade muitas vezes falam mais alto que qualquer técnica. Ele era o tipo de artista que transformava qualquer palco num verdadeiro ritual de rock pesado. E mesmo com aquele jeitão atrapalhado e meio doido, ele tinha um carisma que prendia todo mundo. Os seus shows eram super lotados. Ele era criativo, ousado e sempre teve coragem de fazer o que ninguém fazia. O morcego e as injeções. Esse é o fato mais lendário. Em 1982, num show em Iowa, jogaram um morcego no palco. Ozzy achou que era de borracha e mordeu a cabeça do bicho na hora na frente de todo mundo. A plateia foi à loucura, mas depois ele teve que correr para o hospital e tomar 21 injeções contra a raiva. Ele mesmo disse que achou que era um brinquedo, até sentir o gosto do sangue. Sobreviveu a exageros inimagináveis. Ozzy sempre foi famoso por exagerar na bebida e nas drogas. Ele já contou que teve fases em que praticamente não ficava sóbrio. E o mais doido é que cientistas fizeram estudos e descobriram na época que ele tinha mutações genéticas que o ajudavam a metabolizar álcool e entorpecentes de um jeito diferente. Ou seja, biologicamente o corpo dele aguentava coisas que matariam qualquer pessoa comum. Com o chegar da idade avançada, ele deu entrevista ao Fantástico dizendo que havia parado com as drogas e álcool. Há 7 anos parei de beber, usar drogas. Não faço mais nada daquilo. Estudo científico do DNA. A curiosidade sobre a resistência do Ozzy foi tanta que em 2010, cientistas americanos fizeram o sequenciamento completo do DNA dele. Descobriram genes ligados à resistência ao álcool e drogas, além de variações que ajudam o corpo a se recuperar de intoxicações. Ou seja, além de lenda do rock, ele era praticamente um caso médico de estudo. Quase morreu várias vezes. E se você acha que ele só sobreviveu a drogas, álcool e shows insanos, se liga. Em 2003 ele sofreu um acidente gravíssimo de quadriciclo na fazenda dele. Quebrou várias costelas, clavícula, chegou a parar de respirar e voltou para contar história. Fora as quedas de palco e outros sustos. Ozzy era tipo gato, gastou várias vidas e continuou firme e forte até o fim. Banido de San Antonio por fazer xixi. Em 1982, em San Antonio, Texas, Ozzy aprontou de novo. Ele estava tão bêbado que resolveu fazer xixi num monumento histórico chamado Álamo. E detalhe, ele estava usando um vestido da esposa Sharon, porque tinha perdido as roupas dele. Foi preso na hora e banido da cidade por 10 anos. Só depois de pedir desculpas públicas é que liberaram o retorno dele. O episódio da pomba. Antes mesmo do morcego, já tinha rolado a treta da pomba. Em 1981, numa reunião com executivos da gravadora, Ozzy tinha levado umas pombas para soltar como símbolo de paz. Mas ele estava tão doido que simplesmente pegou uma, mordeu a cabeça e cuspiu em cima da mesa. Imagina a cara dos engravatados. A gravadora quase infartou, mas no fim virou mais uma história para a lista dele. Ocultismo ou marketing? Com aquele visual sombrio e as músicas cheias de referências pesadas, muita gente achava que Ozzy fazia rituais satânicos de verdade. Ele sempre negou dizendo: "Eu não sou satânico, sou apenas um cara meio louco cantando rock." Essa aura de mistério só ajudou a criar a lenda em torno dele. Mesmo assim, até hoje tem fã que jura que ele tinha pacto com o capiroto. O som pesado do Black Sabbath. Nos anos 70, o Black Sabbath, com Ozzy nos vocais, criou um som completamente novo. Guitarras afinadas mais graves, letras sobre medo, guerra, morte e aquela voz arrastada e sombria do Ozzy foi o nascimento do heavy metal moderno. Bandas como Metallica, Iron Maiden e tantas outras já disseram que sem o Black Sabbath não existiriam como conhecemos hoje. Reality show caótico. The Osbournes. Nos anos 2000, o canal MTV lançou The Osbournes, um reality que mostrava o dia a dia da família. E não era aquele reality arrumadinho não. Era briga entre irmãos, cachorro fazendo cocô no tapete e Ozzy andando de um lado para o outro sem entender nada. Foi um sucesso absurdo porque mostrava que por trás do mito existia uma família totalmente insana, mas real. Ozzy Osbourne morreu no dia 22 de julho de 2025, aos 76 anos, em sua casa na Inglaterra. O cantor lutava há anos contra o Parkinson e outros problemas de saúde, mas se manteve firme até o fim. Ozzy deixou esposa, a promotora de música Sharon Osbourne, 6 filhos e netos. Na tarde de 30 de julho, milhares de fãs lotaram a Broad Street em Birmingham para acompanhar a procissão fúnebre pública de Ozzy Osbourne. Segundo o site Daily Mail, Ozzy foi enterrado no quintal da sua casa na Inglaterra, conforme era o seu desejo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve para mais histórias interessantes.